A paz, amados, tudo na bênção? Glória a Deus. Vamos aí para a nossa quarta ministração, né? Estamos falando de Jesus, estamos falando algumas coisas do Antigo Testamento que apontam, né, para Jesus, e estamos falando das características do Salvador hoje, né? Essa ministração, queridos, ela é muito interessante. Eu gosto demais dessa ministração, porque ela compara aquelas cidades de refúgio que nós vamos ver hoje com Jesus, com a obra de Jesus, com as características do Salvador, ok? Então o nosso grande objetivo é apresentar o significado da cidade de refúgio, né, que ele se cumpre em Cristo Jesus, né? É algo interessante, amado, porque o Antigo Testamento ele vai apontando para o nosso Salvador, vai apontando, né, para Jesus. Então é muito importante isso, sabe? Nós entendemos e quando nós compreendemos que algumas coisas estão lá no Antigo Testamento e o que isso significa em Cristo Jesus ou hoje para nós. Amém? Glória a Deus. Então vamos então, queridos, para essa ministração. Em primeiro lugar, nós vamos ler Josué capítulo 20, queridos. São 9 versículos e eu vou ler aqui, você pode ir acompanhando, pega a tua Bíblia, né, como sempre falo, pega a tua anotação, como é gravado, você pode voltar, você pode, né, também tirar dúvida, tá ok? Você manda para mim a tua dúvida, tal, tá ok? E você vai tirar a tua dúvida. Se você está vendo pelo YouTube, você vê que essa aqui é a quarta ministração, tá? No final aqui, eu vou deixar, né, o canal para você se inscrever, tá? Que aí não só essas mensagens, como mensagens diárias para você receber, e também as outras mensagens, as 3 mensagens anteriores vão aparecer aqui no final, aqui nos cantos, aqui em algum lugar aqui, vão aparecer aqui, tá bom? As mensagens anteriores, as ministrações anteriores. Vamos lá então, queridos. Livro de Josué, capítulo 20, versículo 1, olha só. E falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós a cidade de refúgio, que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta dela, e exporá sua causa aos ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade, e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na mão do homicida, não entregarão na mão o homicida, tá? Porquanto não feriu seu próximo com intenção e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade onde fugiu. Então designaram a Quedes, na Galileia, da montanha de Naftali, a Siquém, na montanha de Efraim, a Quiriate-Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina, na tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e a Golan, né, em Basan, na tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se lhe acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar diante da congregação. Amém? Josué aqui, amados, ele está, Deus falando com Josué, que ele teria que colocar em prática algo que Moisés já estabelecido, que Deus tinha trazido para Moisés, tá? Então ele fala aqui, no versículo 2, né? Apartai-vos para vós a cidade de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés. Então, para você conferir isso aqui, o que Deus está falando para Josué, pelo ministério de Moisés, você vai encontrar essas inscrições, que aqui Deus fala a Josué, está em Êxodo capítulo 21, do 12 ao 13, ok? Êxodo 21, do 12 ao 13.
Outra referência é Números 35, do 6 ao 28. Livro de Números 35, do 6 ao 28. Outra referência é Deuteronômio, tá? Deuteronômio, capítulo 4, do 41 ao 43. Deuteronômio, capítulo 4, do 41 ao 43. E capítulo 19, do 1 ao 13, ok? Josué aqui está resumindo, tá? Na verdade, colocando, na verdade, o Senhor está resumindo para ele, na verdade está chamando a atenção dele, assim, ó, põe em prática aquilo que eu já determinei para Moisés, o que Moisés já falou para vocês. Então, na verdade, aqui está bem resumido. Para você entender mais profundamente, você precisa então ler essas referências, porque Deus já tinha, né, ou Moisés já tinha passado para eles, né, essa informação. Então Deus está lembrando Josué que Moisés tinha já determinado algo, né, logicamente instruído por Deus, para que fosse feito, ok? Então é nessas referências que eu falei para você. Vou repetir aqui: Êxodo 21, do 12 ao 13, Número 35, do 6 ao 28, Deuteronômio 4, 41 ao 43, 19, do 1 ao 13. Amém? Você lê essas referências, e essa que estamos vendo, que é o texto base nosso aqui, de Josué capítulo 20, nós entendemos, querido, que Deus aqui não está, tipo assim, vamos dizer, passando pano quente em quem cometeu um crime. Não é isso. Aqui duas coisas interessantes, amado, que a gente tem que observar. Deus não está falando de acobertar o erro, mas também não está falando em vingança. Ele está falando em justiça, tá? A pessoa que cometia um homicídio por engano, tá? E as referências que eu falei, ela vai mostrar melhor isso, vai ser a explicação melhor disso. Ela teria como ela escapar do vingador, porque a vingança pertence ao Senhor, tá? Nós não podemos exercer vingança. Quando nós lemos a palavra de Deus e outras, em outros lugares antigos, né, também registraram essa lei do olho por olho e dente por dente, não é uma lei de vingança, é de justiça. Por quê? Porque, na verdade, o que Deus está estabelecendo é o seguinte, que ninguém vai ser julgado, condenado, além daquilo que ele fez. Porque, deixa eu tirar aqui, né, amado? Eu mesmo desligando meu celular, hein? Por quê, queridos? Deixa eu dar um jeito aqui, amado, só um minutinho. Para o pessoal não perder aqui o vídeo, amado, tá bom? Não a gente não perder aqui a nossa gravação, não. Vamos lá. Por quê, queridos? Porque a vingança, ela não tem limite. Ninguém sacia-se com a vingança. Isso é dizer que a vingança, a pessoa se vingou e está saciada, ninguém se vinga com a vingança, tá? Então não há limites para a vingança. Olho por olho e dente por dente não é vingança, é método de justiça. Tá ok, mas é antigo, tal, beleza. Povos antigos, fora o povo de Israel, usavam essa tese também judiciária de olho por olho, dente por dente. Ou seja, a pessoa vai pagar por aquilo que ela fez. A vingança não. A vingança não tem limite, tá? A vingança, ela não sacia, né? A pessoa não fica saciada pela vingança. Então aqui, o que Deus está dizendo com a cidade de refúgio é o seguinte: olha, você não vai exercer vingança, né? Mas também aquela pessoa que cometeu um crime, né? Aqui poderia ser o que na justiça hoje chama culposo, né? Ou seja, não houve a intenção aqui, né? Parecido com isso, né? Não dá pra gente comparar muito, porque são épocas, culturas, tudo muito diferente, tá? Mas como se fosse o crime culposo, né? Sem intenção de matar. Porém, preste bem atenção, queridos, ele ia para julgamento. O fato de ele ir para a cidade de refúgio era para ele ser guardado, era para ele ser protegido para o julgamento. Não quer dizer que essa pessoa não seria julgada, e sendo julgada ela poderia ser condenada. Entenda bem isso, tá? Então, quando nós falamos da cidade de refúgio, não estamos falando de esconder bandido ou assassino. Não é isso que está falando aqui. Está dizendo que o homicida que ele matou por engano ou acidentalmente, ele iria a julgamento. Porém, para ele não ser vingado, ou seja, de repente matam ele, na verdade ele não teve culpa, foi um acidente, tá? Então, ele estava
vamos dizer, um tipo de proteção e prisão ao mesmo tempo, né? Algumas pessoas podem chamar até de habeas corpus, né? Ele ia responder em liberdade, mas nem tanto assim. Ele estava dentro daquela cidade e não poderia sair, senão o vingador o pegava, tá? Então ele tinha que chegar, olha só que interessante, ele chegava nessa cidade, tá? Uma dessas cidades nós vamos apresentar aqui, tá bom? Ele chegava na cidade de refúgio. Ele não ia lá para se esconder, entenda bem, ele ia atrás de proteção e não de esconderijo, ok? Ele tinha que chegar na cidade, ele chegaria na porta da cidade, porque a prefeitura, vamos dizer no termos de hoje, tá? É como se a prefeitura, o fórum, era na cidade, a bolsa de valores, vamos dizer, tudo era feito na porta da cidade, ou seja, o julgamento era feito na porta da cidade, né? As decisões na porta da cidade, né? Foi bolsa de valores porque as negociações eram feitas nas portas da cidade, tá? Então era um lugar muito importante para eles, ok? E aí diz o seguinte, ó, versículo 4 diz o seguinte, ó: e fugindo para alguma daquela cidade, pôr-se à porta dela e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então os anciãos que julgavam, tá? Os anciãos são as pessoas mais velhas. Então ele não ia lá se esconder, ele chegava na porta da cidade e confessava o que aconteceu. Ele tinha que expor, ele tinha que falar. Então cidade de refúgio não era esconderijo, não, ele tinha que confessar o que ele estava fazendo lá, ele tinha que expor aquilo, tá? Já vamos trazer para nós hoje, Jesus é o nosso Salvador, amém? Jesus é a nossa proteção, é o nosso refúgio. Não é uma forma de nós passarmos um pano quente. É nosso esconderijo, sim, contra o mal. Mas não quer dizer que eu faço coisa errada e Jesus me acoberta. E Jesus me cobre. E Jesus fica ali, olha, fica aqui no cantinho que não vou. Ninguém vai tocar em você. Não, eu tenho que confessar. Eu tenho que expor. Eu tenho que falar. Ok? Então assim, então ele vai lá, ele expõe, né? E aí depois disso, o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar. Só depois que ele confessasse, só depois que ele expusesse. Você quer a proteção de Jesus, mas não quer confessar os pecados? Aí, amado, fica difícil, né? O Senhor é minha proteção. E a pessoa que diz que Jesus é sua proteção e ele não confessa o seu erro, não confessa o seu pecado, olha, querido, cuidado, pode estar se enganando, né? E é interessante, o versículo 5 diz assim: e o vingador do sangue, o seguir, não o entregarão. Ou seja, se o vingador estiver atrás dele, chegar na cidade e ele já tiver confessado, ele já tiver sido acolhido, a cidade, os anciãos não entregariam o vingador. Olha só que interessante, amado, trazendo para nós hoje. Jesus, amado, a partir do momento que nós confessamos e ele nos acolhe, o inimigo ele pede a nossa alma, o inimigo pede, né? Um dia Jesus falou para Pedro, sabe? Satanás quis te cirandar, Satanás quis te peneirar, sabe o que acontece? Satanás quis te jogar para cima e ver o que é palha, o que é trigo em você, mas eu não permiti, Pedro, eu não permiti isso, né? Então, amado, essa cidade de refúgio não caracterizava, diz, cobertura de pecado, e nem hoje recorrer a Jesus caracteriza isso, não. Tem que confessar e aí nós teremos a proteção. Amém? Glória a Deus. Então vamos falar um pouquinho, algumas curiosidades dessa cidade, queridos. Eu gosto muito desse texto aqui, dessa ministração. Ela é muito interessante. Vamos lá. As cidades de refúgio são um perfeito tipo de Cristo, aquele em quem nos abrigamos contra o mal. Amém? Aquilo que eu falei. Então, as cidades de refúgio, elas tipificam Cristo, ok? Que nos abriga, né, do mal, ok? Ele nos protege. Então, queridos, olha, a nossa proteção realmente está em Cristo Jesus. Amém? Então, o símbolo né, da cidade de refúgio está tipificando, simbolizando Cristo, que é a nossa proteção. Amém? Eram 6 cidades, queridos, 6 cidades que é citado na Bíblia. E ela tem significado, o número 6, deixa eu voltar aqui, o número 6 tem um significado de imperfeição, conhecido como o número do ser humano, isso porque o homem foi criado no 6º dia da criação, né? Lá em Apocalipse, né, você vai ver lá, tipo assim, o número da besta
é o número do homem, né? Meia, né? Meia, né? Porque 6 é o número do homem. Por que é o número do homem? Por isso que 6 é chamado número da imperfeição, porque o homem ele é imperfeito. Tá entendendo? Então, o primeiro simbolismo que nós já vimos, a primeira característica da cidade refúgio, é porque ela simbolizava justamente a imperfeição. 6, a imperfeição do homem, né? E talvez a pergunta é por que não 7, né? 7 sempre foi, né? A questão do número de perfeição na Bíblia e tal, mas por que 6 cidades, né? E além do significado, existe também a questão geográfica que nós vamos mostrar daqui a pouco, tá? Então o homem, ele é imperfeito, então aquilo era justamente para abrigar o homem imperfeito. Amém? Jesus, amado, ele veio para os doentes, né? Ou para aqueles que se consideram, ou aqueles que reconhecem que são doentes. Todos, na verdade, estamos doentes, né? Todos, na verdade, precisamos de Jesus. Mas muitos não reconhecem que precisam, ok? Então, por isso, um dos significados de ter 6 cidades é justamente por causa do número do homem, ok? Que foi criado no 6º dia, sendo o ser humano imperfeito, então é considerado o número da imperfeição, ok? Enquanto o 7 é considerado o número da perfeição. Porém, deixa eu abrir um parênteses, eu gosto muito de falar de números na Bíblia, de significado, mas pelo amor de Deus, amado, nós não temos numerologia, tá? Pelo amor de Deus, o crente gosta às vezes de uns números, não, 6, pelo amor de Deus, se eu tiver que fazer... tem o número 6, eu arranco fora, nada meu pode ser 6, se um valor chega a 6, ele arredonda para 7, amado, para, isso é misticismo, tá? Isso aqui nós estamos falando de simbologias, tá bom? Nasceu um dia 6, tá amarrado, não vai nascer dia 6, que isso, amado, nada a ver, entendeu? Nós não estamos presos a isso, amado, a fábulas, como o apóstolo Paulo fala, se livre dessas fábulas aí, entendeu? Então, não, isso é significado. Eu vou abrir um parênteses, mais um parênteses aqui rapidinho, falando nisso. Nós fizemos uma vez, há muitos anos atrás, um evangelismo numa cidade. E nós fomos com ônibus, a equipe de jovens, de louvor, tal, uma equipe muito grande, fomos com ônibus. E lá, essa igreja recebeu a gente muito bem. E aí nós fomos distribuídos nas casas. Então, cada casa, os irmãos já tinham feito a escala entre eles lá. E cada casa ia ficar uma equipe nossa na casa de evangelismo lá. Bem, a minha a parte da minha equipe de louvor, ficou numa casa. E é interessante, nós chegamos na casa, amado, quando o ônibus parou, né, que aí foi o irmão da igreja junto, né, da cidade, levando o pessoal, mostrando onde eles iam ficar, e deixando lá. Então, parava o ônibus, descia uma turma, parava o ônibus. Quando nós paramos, amado, a casa era 666, o número da casa. Aí foi aquela brincadeira, meu Deus, não vou descer não, a casa não é 666, né? Amado, foi um dos melhores evangelismos, o melhor evento que nós já fizemos, foi tremendamente, quantas almas, quanta coisa aconteceu naquela igreja, naquela cidade, foi demais, né? Então assim, amado, não tem nada a ver, nós não estamos presos a isso. É lógico que existe, lógico, mundo da besta, 666, tal, lógico, tudo isso, amado, eu sei que sim. Eu estou vendo que nós não ficarmos presos, amém? Então estou dando aqui o número 6, aqui o significado, pelo amor de Deus, né? Não vai rasgar o número 6 da sua vida agora só por causa disso, tá bom? E também não vai se prender em 7, porque 7 é o número da sorte. Mano, não, entendeu? Confie em Cristo Jesus, unicamente, amém? Glória a Deus. Vamos seguir então aqui. Outras características das cidades. A sua distribuição geográfica é muito interessante. Eu sempre costumo dizer em minhas ministrações que Deus é muito organizado, ok? 3 cidades ficaram a leste do Rio Jordão e 3 a oeste. De cada lado da cidade se localizavam uma cidade ao norte, uma região central e a outra ao sul. Então, em cada lado se localizava uma cidade ao norte, tá? Deixa eu ler melhor aqui, né? Ao norte, uma na região central e uma ao sul. Assim não demoraria mais do que a metade de um dia para alcançar a cidade de refúgio. O Senhor, tá, proporcionou algo realmente que funciona. Amado, os planos de Deus é um plano que funciona. Ele colocou as cidades numa disposição geográfica em que as pessoas conseguiam chegar. Amém? Jesus, ele quer ser achado por nós. Amém? Jesus quer ser encontrado por nós. Ele não está brincando de esconde-esconde, queridos. Amém? Então, olha só, ele facilitou a localização geográfica, facilitava as pessoas, né,
Aqui no caso, o homicida por engano ou por acidente, ele facilmente chegaria nessa cidade, tá? Olha só, eu vou colocar aqui um mapa, queridos, tá? Para você entender essa disposição geográfica da cidade, ok? Eu vou dar uma mexidinha aqui, eu vou me sair do lugar aqui, amado, tô para sair da frente aqui, tá bom? Depois eu volto lá pro lugar lá, tá ok? Aqui, pronto, mudei de lugar aqui, tá bom? Olha só, queridos, olha só aqui. Então, as cidades estavam dessa maneira distribuídas, ok? Eu vou já falar as cidades aqui, tá? E aí você vai entender essa distribuição que nós falamos aqui, tá? Então, 3 cidades ficavam a leste de Jordão, 3 a oeste, ok? Olha só, cada uma delas localizava uma cidade ao norte, uma cidade central e uma cidade ao sul. Olha só, as cidades aqui estão destacadas aqui, ó. Quedes, algumas versões diz Guedes, tal, Quedes. Olha só, tá aqui ao norte. Siquém, tá? E Hebron, tá bom? Você vai ver isso no versículo 7 e versículo 8 de Josué 20, tá bom? Golan, Ramote e Bezer. Olha só a localização delas, amados. Só para você entender, aqui está o Rio Jordão, tá? O mar salgado, ou mar morto. Aqui o lago da Galileia, o lago de Genezaré, o mar da Galileia, tá? Então aqui está, né, o Rio Jordão, ok? Desse lado aqui, então tem 3 cidades desse lado, tá? E 3 cidades deste lado de cá, do Jordão. Olha só. Então quem estava aqui, vamos supor, quem tivesse que atravessar para cá, já pensou? Meu Deus do céu, a cidade de refúgio está aqui, ele ia ser pego, não ia dar tempo. Tá entendendo? Se o camarada tá aqui, tem que ir lá em Golan, meu Deus do céu, né? Ou Golan, não sei como você queira pronunciar, como o mais correto. Mais uma forma de facilitar. Então, assim, qual cidade estaria mais perto da pessoa, tá? Ou do que precisava do refúgio. Tá entendendo, queridos? Então, olha só a distribuição geográfica. 3 para cá, 3 para lá. E dividida em norte, central e sul. Ok? Isso nos mostra, queridos, isso significa para nós que o Senhor Jesus sempre quer facilitar as coisas para nós, amado. Ele sempre quer, vou voltar para baixo aqui, amado. Ele sempre quer proporcionar para nós a salvação, amém? Ele sempre vai proporcionar para nós isso, amém? Vamos então outras curiosidades aqui então, queridos. Outras curiosidades. Agora curiosidades históricas aqui, tá bom? Deixa eu só ver se eu estou direitinho aqui, se eu não vou cortar nada. Beleza. Curiosidade histórica aqui. Era facilitada as vias de acesso a essas cidades. Além da localização geográfica, as vias de acesso, isso na história, tá? Você vai ver isso aí, fatores históricos. Elas eram facilitadas, ou seja, as estradas, as ruas, o caminho, né, a forma que era de uma forma que não tinha obstáculo, tá? Ele era de uma maneira que a pessoa pudesse caminhar, correr, se fosse a cavalo ou a pé, uma forma que ele pudesse trafegar, amado, amém? Que Jesus, amado, é o caminho, amém? O caminho da salvação. Então, assim, tudo era facilitado, amado, para a pessoa entrar no refúgio, para a pessoa entrar na cidade de refúgio, para que ela fosse julgada, tá? Confessasse, reconhecesse o que aconteceu, tá bom? Porque ele matou, por engano, um acidente, ele ia ser julgado, ok? Isso não tenha dúvida. Então havia essa forma. Outra curiosidade também que nós encontramos na história sobre a cidade de refúgio é que havia nessas vias de acesso placas sinalizando refúgio, refúgio, né? Essas placas diziam refúgio, refúgio, tá ok? Então assim, primeiro, então as cidades eram distribuídas geograficamente favoráveis. O caminho para chegar nessas cidades também era favorável, era facilitado. Havia sinalização. Queridos, olha, hoje o caminho para nosso refúgio é próprio Cristo. A palavra de Deus, as pregações, as mensagens estão dizendo, vão para Cristo, refugie-se em Cristo, Cristo é a tua proteção. São os avisos, amém? E olha só que interessante isso aqui ainda. Outra curiosidade histórica das cidades de refúgio. Algumas pessoas prestavam serviço de ajuda para as cidades de refúgio, né?
para as pessoas, na fuga para essa cidade. Então as pessoas estavam, né, a pessoa que tinha cometido o delito, né, acidentalmente ou por engano, ele precisava, então, fugir para lá. E aí, para a cidade de refúgio, para aguardar lá o julgamento, ok? E aí, amados, o que acontece? O camarada, ele tinha uma via facilitada, sinalizações e ainda algumas pessoas, de uma maneira, para ajudar, uma maneira voluntária, ajudava a pessoa na fuga, né? Ou seja, é o serviço que a pessoa prestava. Então ele pegava a pessoa, né, e levava, às vezes a pessoa não conseguia caminhar, ajudava a pessoa, ou de repente dava uma carona na carroça, no cavalo, né, no camelo, no jumento. Ou seja, eram formas de facilitar, né? Aí eu te pergunto, queridos, vamos trazer para nós, será que nós estamos sendo essas pessoas que facilitam as pessoas a chegar até Jesus? Ou queremos mais que elas sejam condenadas, queremos mais que elas sejam, vai, o vingador, né? Vai lá, deixa que o capiroto pegue ele, né? Não avisamos nada, não colocamos placa de refúgio e não ajudamos, né? E na verdade havia pessoas, queridos, que prestavam esse serviço, havia pessoas que ajudavam, né, esses a chegarem, ok? A chegarem até esses locais, beleza? Vamos lá para mais uma característica aqui, né? Ou não, aqui a característica do refugiado, tá bom? Vimos então até aqui as características da cidade, como que era. Agora vamos falar do refugiado. Quem é que ia para essas cidades aí? Quem que era, né, o cidadão que precisava desse refúgio, ok? O homicida sem intenção. Então, quem precisava ir para a cidade aí era o homicida sem intenção, ok? Então, aquela pessoa que por engano, acidentalmente, matou uma pessoa, então ele iria, era o que era recebido nessa cidade. Segundo item do refugiado, teria que confessar o que fez. Lembrando que eu já falei, não é lugar para cobertar pecado, não é lugar para poder se esconder simplesmente. Ele tinha que confessar, ok? E assim é a nossa vida com Jesus, amém? Terceira característica do refugiado, estava passivo de julgamento, ok? Amado, preste bem atenção no que eu vou te dizer neste momento. Não é porque você foi para Cristo Jesus, é que as coisas vão ficar assim de, tal, deixa quieto, né? Bafa o caso, bafa o caso, tá em Cristo, abafa o caso. Não, nanina, não, ok? Jesus não vai te entregar na mão do vingador. Preste bem atenção nisso, isso é muito importante. Jesus não vai te entregar na mão do diabo, que é teu acusador. Porém, queridos, você está passivo de julgamento. Eu estou passivo de julgamento, não pelas pessoas, de Cristo. Amém? Preste bem atenção nisso, porque senão as pessoas podem achar que Cristo é um abafador de caso. Não. Ok? Vamos prestar bem atenção nisso. Vamos lá então para a quarta característica, né, e também muito interessante, é que estaria livre apenas após a morte do sumo sacerdote, queridos. Amados, para você entender legal isso aqui, eu acho que é a ministração anterior, que eu falo sobre as características, é isso? Sobre os ofícios de Jesus. Se você está me vendo hoje, essa ministração hoje, volta depois, tá? Sobre os ofícios de Jesus. É a ministração anterior a essa. Eu vou colocar aqui, vou deixar ela aqui no final para quem está assistindo no YouTube. Um dos ofícios de Jesus é sacerdote e faz justamente essa comparação do sumo sacerdote, ok? Quando essa pessoa, mano, ela era livre, de fato ela estava livre, tá? De fato ela poderia voltar para sua cidade, então isso já deixa a gente bem claro que não era colônia de férias, cidade de refúgio, tá? Não era colônia de férias, tá? Ele estava ali, era um tipo de, ao mesmo tempo, de uma prisão praticamente domiciliar, vamos assim chamar, tá? E também evitava que a vingança, mas estava ali para a justiça.
estaria livre apenas após a morte do sumo sacerdote, tá? Ou ele ser julgado, mas após a morte do sumo sacerdote ele estava livre, tá ok? Veja bem, isso é um simbolismo para nós muito grande, muito forte. Porque em Hebreus fala que Jesus é o sumo sacerdote, amém? Que morreu uma vez só por todos, uma vez só por todos, amém? Ou seja, queridos, a morte do sumo sacerdote para nós já ocorreu. Por isso que nós vamos até Jesus. Só que chegamos lá, aleluias, hein? A morte do sumo sacerdote já ocorreu. Amém? Por isso que o perdão é imediato. O perdão é imediato. Lógico que, como eu falei, não é a história do abafo caso, não. Tá? Você está salvo. Você está livre do vingador, está livre do diabo. Existem compromissos nessa terra que temos que cumprir. Às vezes falhamos e temos que cumprir ou até pagar por coisas que fizemos nessa terra. O que nós estamos livres é do maligno. Porque o sumo sacerdote já morreu. Amém? E ressuscitou. Isso é o que é o maravilhoso de tudo isso. Amém? Isso é a coisa maravilhosa de tudo isso que nós vivemos aqui. Amém? Natureza dessa cidade de refúgio. O que significa essa cidade de fato? Por que essas cidades existiam? E por que simboliza tão forte para nós? É um símbolo tão forte para nós. É a natureza divina. Essas cidades foram separadas para o bem do povo, de acordo com a vontade de Deus. É para o bem, amado. Olha que coisa maravilhosa, tá? Outra natureza dessa cidade, ela era misericordiosa. Tá? Ela é uma cidade que mostra o que? A misericórdia. Deixa eu ajeitar aqui, eu estou cortando aqui, Jesus, aqui, ó. Ok? É uma cidade, então, queridos, que mostra o que? A misericórdia. O que essa cidade ofereceu é exatamente o que Jesus nos oferece, amado. Misericórdia para perdoar, graça para ajudar e o poder da justiça para proteger. Olha só, o que essa cidade ela apresentava no seu perfil natureza de misericórdia, tá? Ela é uma cidade misericordiosa. As cidades, o que as cidades ofereciam é exatamente o que Jesus nos oferece. Misericórdia para perdoar. Ou seja, Deus vê a miséria do nosso coração. Ok? Graça para ajudar, né? Por quê? Para ajudar. O cara chega e fala, olha, eu matei alguém, tá? Foi um acidente, foi por engano, tal. E aí então tinha que ter a graça, né, para ajudar essa pessoa, né? Agir com graça. E poder da justiça proteger. Ou seja, aquela cidade tinha que ser fortificada, aquela cidade tinha poder para proteger, tá ok? Essas cidades, amado, uma curiosidade que você vê nas referências, são cidades levíticas, tá? São cidades levíticas, ok? As cidades pertenciam, algumas cidades foram dadas, porque a tribo de Levi não tinha terras, ok? Então, algumas cidades foram dadas para que eles, né, morassem, e nessas cidades se tornaram cidades refúgio, ok? E é muito poder da justiça para proteger. Amado, o braço forte do Senhor é que nos protege, amém? É o braço forte do Senhor. Significado dos nomes das cidades. Agora nós vamos ver, amados, o que significa esses nomes das cidades que nós vimos lá. Os significados dos nomes dessas cidades revelam alguma feição particular do caráter de Jesus Cristo e ilustram a suficiência de Cristo como refúgio para atender todas as nossas necessidades, queridos. Olha que maravilha! Até os nomes dessas cidades apontam para Cristo. Além do simbolismo, do significado, até a disposição dessas cidades está localizada em pontos que, para ser alcançado, Jesus não está distante de nós. É fácil de alcançá-lo, porque ele quer ser alcançado, né? É facilitado o caminho, é colocado placa de anúncio e pessoas que ajudam, amém? Pessoas que ajudam, e olha lá, mano, nós temos que ser pessoas que ajudam as pessoas a chegar até Jesus, ok? Mas o próprio nome dessas cidades, elas
apontam para Cristo Jesus. Amém? Vamos lá então, queridos. Como eu falei, as cidades, os nomes, a forma de escrita pode variar a sua tradução, tudo mais, tá ok? Vamos lá. Quedes, que significa lugar santo. Olha só o refúgio. Único refúgio para os ímpios. Queridos, o que os ímpios, o que os pecadores precisam é justamente de um lugar santo, né? É incrível que às vezes as pessoas não querem que outros vão até Jesus porque a igreja é um lugar santo. Querido, se a igreja é um lugar santo como deve ser, é um lugar que tem que receber o ímpio. É um lugar que tem que receber a pessoa que está em pecado. É um lugar que tem que receber a pior das escórias da humanidade. Tem que receber. Onde já se viu, agora vai para a igreja. Vai para onde, amado? Vai para onde? Tá entendendo isso? Né? Agora vem se esconder atrás da Bíblia. Às vezes dentro da igreja o pessoal olha torto. Você vai sentar aqui, essa pessoa, ora, amado. Lugar santo, ok? É o único refúgio para os ímpios, ok? Vamos ver então outra cidade então. Siquém significa ombro. Um refúgio para o cansado, queridos. Olha que coisa maravilhosa, né? Siquém significa ombro, um refúgio para o cansado. Aponta ou não aponta para o nosso Salvador? Aponta ou não aponta para Jesus? Né? Aquele que está cansado, né? Sobrecarregado, vem a mim, eu te livrarei. Amém? Vamos lá? Terceira cidade. Hebron, que significa comunhão, único refúgio para o proscrito, ou seja, a pessoa sem lar, sem amigos, solitário. Este é o lugar, queridos, a igreja, não templo, mas nós pessoas, e podemos falar de igreja, de local de reunião também, tudo bem, vamos lá, quando nós nos reunimos naquele lugar, nós temos que lembrar, querido, que é um lugar de refúgio para aquela pessoa que não tem companhia, não tem comunhão. E às vezes, querido, infelizmente, o lugar que as pessoas menos encontram comunhão é na igreja. Às vezes o lugar que a pessoa menos encontra amigo é na igreja. Sabe, queridos, eu vou fazer uma observação aqui, que muitas vezes, amado, a igreja local, vamos falar igreja de localização, geograficamente, o local lá que a gente vai, é uma coisa interessante. A pessoa, ele vai para a igreja e ele não consegue fazer muitas vezes amigos na igreja, tá? Mas por quê? Porque lá fora ele tem amigos, ele tem um monte de coisa. Eu não estou dizendo, amado, olha só, que não é desculpa também para a pessoa que quer sair da igreja, entenda bem isso. E fala, no mundo lá é melhor do que na igreja. Para, isso é uma outra história, tá? Vamos tomar um pouco de cuidado com isso também. Não vai aproveitar minhas palavras não, tá bom? Não é assim não. Porque muitas pessoas também, eles também não se esforçam nem um pouco. E tem pessoa também que está trocentos anos dentro da igreja e ainda fala que não, mas ele não olha para dentro dele também, vê como ele está, tá bom? E vê como ele trata as pessoas também, tá? Eu estou falando, amado, muitas vezes tem pessoas, vou dar um exemplo para você. O homem, ele vai lá, ele joga a sua bola, geralmente homem, mulher também, mas geralmente é mais homem. Ele bate a sua bolinha, tem aquele amigo, ele vai pro boteco do lado, tal, e acaba de bater a sua bola, ele toma lá no boteco lá, toma lá uns goró, papapá, tal, mas aí tá cheio de problema, tal, e aí ele pega e vai pra igreja. Aí alguém evangeliza ele, tal, alguém anuncia o caminho, alguém a placa diz refúgio, né? E tem lá um amado abençoado que pega ele e ajuda ele até a cidade de refúgio. Beleza? Que é Jesus, não é igreja, é Jesus, tá? Mas ele vai ali na igreja, aquele ambiente que Jesus está ali, que os irmãos, que tem várias pessoas representando Jesus ali, não é verdade? Só que ele chega na igreja, legal, ele ouve a mensagem, ele ouve uma mensagem como essa, nossa, que legal, tal, tá? Só que não tem ambiente. Lá fora, os caras lá conversavam de futebol, na igreja, é tudo muito espirituoso. Ô, glória a Deus, irmão. A vida quer conversar do Palmeiras e Corinthians, amado. Foi time ruim, mas ele quer falar, fazer o quê? Se ele é parmeirense, não tem nenhum mundial, mas ele quer falar de futebol, ele insiste em falar de futebol, não é verdade? E aí na igreja não podemos falar sobre isso.
O pastor não pode fazer uma brincadeirinha sequer, né? Não pode citar nada, não pode, como fiz agora, uma brincadeira, misericórdia, falar uma coisa dessa. Nossa, meu Deus, sabe? A pessoa não tem ambiente na igreja de comunhão. Pastor, mas isso não tem nada a ver, pastor. Gente, a pessoa tem que sentir bem, ter amigos na igreja. Ele precisa sentir que tem amigos. Ou seja, ele vai deixar o boteco, mas precisa encontrar amigos na igreja. Não vai voltar para o boteco. Tá entendendo, queridos? Parece simples, mas, poxa vida, às vezes a igreja não presta atenção nisso. Fala, às vezes, lógico, às vezes o pós-culto, né? Às vezes lá não para conversar com a pessoa, né, ali, mas conversa no dia a dia, fala do preço da gasolina, fala, você vê o assunto que interessa a pessoa. Jesus, quando conversou com a mulher samaritana, ele foi num assunto que interessava ela. E tá entendendo? Tá entendendo, querido? Mas vê aquele assunto muitas vezes só espirituoso, não sei o que lá mais, tal, eloquente, mostrando que... Mano, bate papo com o irmão depois do culto, bate papo com o visitante, sabe? Fala de futebol, fala de economia, fala do preço da gasolina, fala do preço do mercado, seja homem, seja mulher, bate papo. Eu falo do homem porque o homem tem mais dificuldade, a mulher já é mais fácil dessa comunicação, às vezes o homem e às vezes o jovem também. Às vezes o jovem, vou aproveitar aqui, faz aqueles grupinhos, tem as suas tribos também dentro da igreja. Aí chega outro, não, esse aqui não pode, aí vai olhar para os meninos da igreja, vai olhar para as meninas da igreja, pelo amor de Deus, gente. Pô, vocês estão virando a plaquinha ao contrário, em vez de gritar refúgio, não, placa, dá uma plaquinha e diz, não, pra lá. Não, é aqui não, vai pra lá, foge daqui. Não, queridos, pelo amor de Deus, tá bem? É lugar de comunhão. E vamos falar de comunhão de maneira prática, não de maneira, transcendental, comunhão. Não, mas comunhão é estar junto, é conversar, é ter apoio, é ter amigo, o cara mandar um WhatsApp pra você. E aí, irmão, beleza? O que você vai fazer hoje? Vamos comer uma pizza? Não, comunhão está de jejum. Pelo amor de Deus, amado. Vamos ajudar aí, amado. Amém? Vamos lá. Bézer, fortaleza. Olha que maravilha, amado. Ponta não aponta para Jesus. Refúgio para o fraco. Aquele que está fraco, amado. Ele está precisando que se fortalecer. Ele vai encontrar isso aonde? Em Jesus Cristo. Amém? Outra cidade, Ramote, exaltado, um refúgio para os sem esperança. Exaltado aqui, mano, não está dizendo, né, a pessoa, mas está tudo aqui apontando para Jesus. Ele é exaltado. Ele vai procurar alguém, amado, acima. Ele vai procurar alguém que tem poder. Quando eu falo de exaltado aqui, está falando de pessoa que tem autoridade. Ou seja, quando você busca em alguém que tem autoridade, que pode resolver, não te dá esperança? Qualquer coisa. Ou aquela pessoa resolve, né? Aquela pessoa ele pode te dar então uma esperança. Amém? Então, é o refúgio para os que estão sem esperança. E Golã, separado. Olha só, né, amado? É um ungido, lembra? Nós falamos semana passada, um ungido, separado. Está apontando para Cristo. É o refúgio para aquele que está tentado, né? Aquele que está passando situações e muitas vezes tentado pelo vício, tentado pela situação, né? E ele encontra em Jesus o seu refúgio. Amém? Glória a Deus. E eu quero fechar então, queridos, com um salmo muito conhecido, que é o Salmo 91, versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Aponta ou não aponta para Jesus essas cidades? Amém? Refúgio, fortaleza, amém? Direi do Senhor. Então diga mesmo, creia que Jesus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Amém, amados? Glória a Deus. Essa então é a nossa ministração número 4, que fala sobre, né, as características do Salvador, comparando as cidades, né, de refúgio com Cristo Jesus. Amém? Leia aquelas referências que eu falei no início, tá? Que é muito importante, que aí você vai ter uma visão completa dessa questão da cidade de refúgio. E o que Jesus significa para nós. É ou não é maravilhoso o nosso Jesus? Amém? Semana que vem, queridos, o tema... Cadê o tema que eu marquei aqui? Aqui, tá aqui. A procura de algo mais. É interessantíssimo isso também, tá bom? Pessoas que estão à procura de algo mais.
né? Eu vou adiantar, não precisa, né? Mas vamos entender um pouquinho sobre isso aí. Tá bom, queridos? Então no final aqui já deve estar aparecendo aqui, ou já vai aparecer outras ministrações, tá bom? Aqui quem está vendo no YouTube. Beleza, pessoal? Deus abençoe grandemente tua vida, se fortaleça no Senhor e recorra a essa cidade refúgio que é o próprio Cristo. Deus abençoe, saúde, paz, harmonia para você, para sua família, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.